Pessoal, estamos de volta e nesse vídeo, um vídeo um pouco mais curto, nós vamos tratar sobre as diferentes fases pelas quais a vítima passou no processo penal. Quando nós tínhamos um direito penal mais primitivo, em que sequer poderia falar em processo penal, a vítima tinha um papel de protagonismo. Esse papel de protagonismo, ele é um pouco complicado da gente dizer assim, porque o conflito penal ele era visto como uma questão a ser resolvida entre o ofensor e a vítima. Ainda não havia a formação do Estado moderno como nós conhecemos hoje, a partir da Idade Moderna, a partir principalmente da Revolução Francesa. O Estado ainda não era muito rudimentar e não tinha sua estrutura formada. Portanto, quando havia um conflito criminal, a vítima e seus familiares resolviam o problema com o ofensor. E geralmente se valiam da autotutela, ou seja, do fazer justiça com as próprias mãos para ter ali o conflito penal sancionado, resolvido. Contudo, sabemos que o exercício da autotutela ele não é a forma mais adequada de resolução de delito e essa forma de resolução do conflito gerava muitos inconvenientes, dentre os quais a própria destruição do grupo. Quando a vítima matava, por exemplo, o agressor, havia o revide, havia a vingança, e nesse ciclo de vingança nós nunca teríamos a pacificação. Ocorre que quando se forma as bases estruturais do Estado moderno, o Estado toma para si o monopólio da violência e o monopólio da aplicação da sanção legítima, isto é, somente o Estado poderia aplicar a pena. Quando isso ocorre, a vítima que antes era considerada uma protagonista naquela idade de ouro, passa a ser vista como somente um sujeito passivo, alguém que está neutralizado, alguém que está esquecido. Ou seja, o Estado toma para si todas as funções dentro do processo penal e diante disso não há a participação efetiva da vítima que não seja apenas para produzir prova. Então, na fase da neutralização, nós temos um esquecimento da vítima enquanto um agente do processo penal e isso gera também diversos inconvenientes, como a própria ausência da sensação de participação no processo, que gera para a vítima uma sensação de forte injustiça, tendo em vista que somente o Estado e o agressor participariam dessa resolução do conflito. Atualmente, nós estamos vivendo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, a fase chamada de resgate. E a fase do resgate é trazer a vítima para o processo penal enquanto sujeito de direitos, tratando-a como protagonista daquela situação, que ela realmente é. Contudo, não se retorna mais à fase da autotutela, dando à vítima os plenos poderes para resolver o conflito. Não é isso. O Estado ainda tem o monopólio da sanção legítima e ele que aplica a pena. Contudo, é dado à vítima algumas prerrogativas processuais para que ela possa participar do processo e defender os seus direitos. Quer um exemplo? Nós temos uma previsão no Código de Processo Penal que diz que o juiz vai fixar um patamar mínimo de reparação para os danos causados pela vítima. Pode ser que a vítima queira participar desse processo penal, principalmente para estipular qual é a reparação mínima que ela receberá. E ela pode atuar como assistente de acusação, não só para essa questão da reparação de danos, mas também para que o processo siga sendo acompanhado pela própria vítima. Então, há um resgate, há um novo chamado, um convite para que a vítima participe do processo, não só na condição de testemunha, mas também na condição de sujeito de direitos. Contudo, essa fase do resgate, embora nós tenhamos algumas legislações que dizem a respeito disso, nós ainda não o alcançamos. No nosso Código de Processo Penal, que é lá da década de 40, nós podemos verificar muitos resquícios da fase da neutralização, da fase do esquecimento, em que a vítima assume um papel passivo, assume um papel de fonte de produção de prova que não é compatível com uma visão mais humanitária dos processos em que a vítima participa. Por exemplo, o nosso Código de Processo Penal chega ao ponto de autorizar a condução coercitiva da vítima que não compareça injustificadamente ao processo. Veja que isso tem um potencial muito grande de gerar uma revitimização, que a vítima passe a sofrer danos adicionais em razão do processo do que aqueles que ela já sofreu em razão da criminalização. Então, embora nós vivamos essa fase do resgate, e algumas legislações comprovam isso, nós ainda temos muitos resquícios de um tratamento indiferenciado à vítima, em que a indiferença acaba sendo uma mola propulsora. Então, o que ocorre? Nós temos que verificar
como é que essa fase do resgate deve prosseguir com um viés restaurativo, com um olhar restaurativo. E como é que a justiça restaurativa pode contribuir para dar à vítima efetivamente um tratamento enquanto sujeito de direitos e não como objeto de intervenção penal. Esse é o assunto que nós vamos trazer nos próximos vídeos. E para isso, nós vamos falar sobre alguns processos que a criminologia chama de vitimização. Quais são os processos de vitimização e como é que a justiça restaurativa pode interferir para que esses processos sejam evitados. Então, espero vocês no nosso próximo vídeo.